A natureza abre o coração à poesia, vivendo poeticamente. Ana Maria Barbosa Machado, poeta e autora de literatura infantil e registros de memória. A poesia salva. Nunca será um chavão ou clichê, porque a poesia salva. Ela salva do medo, da frustração, da tristeza. É verdadeiramente uma catarse emocional. Um dia, perguntei para a Ana Maria Barbosa Machado, a Aninha, e ela me respondeu: eu não sei se foi meu DNA que me levou à poesia, o romantismo de 3 gerações antes da minha, todas, minha mãe, minha avó e a mãe dela antes, tiveram suas vidas inseridas na poesia. E aí, Aninha, como que surgiu a poesia na sua vida? A poesia é um complemento. A gente escreve para se completar. Pensei que seria assim, que o tempo passaria e que a sabedoria chegasse. Na minha ingênua ignorância pensava que ficaria como minhas avós, incansáveis e imortais, contadoras de histórias, protagonistas de suas vidas, vidas tão comuns e cotidianas que eram lindas de se ouvir, eram lindas de se viver. Pensei que seria assim. Pensei. O anjo bom. Quando eu nasci, um doce anjo de asas brancas e rosto corado me tomou nos braços, comovido e emocionado. Fez com que eu adormecesse e, reclinado sobre meu berço, murmurou canções fantásticas ao som de harpas. No meu primeiro aniversário, todo sorridente, estendeu para mim seus ternos braços. Insegura nos meus primeiros passos, eu oscilava na difícil caminhada. Então, foi na irreverente puberdade que o doce anjo cedeu seu ombro para que eu chorasse. E ainda hoje, ele me vela com esmero dia e noite. Nas duras penas posso vê-lo, sorridente e orgulhoso. Sossega, sossega, diz ele com voz amena. Amanhã é um novo dia. Descansa um pouco. As cinzas são maiores agora. Cinzas do tempo, do passado, a casa antiga e quase eterna, o quintal grande, as árvores, os quartos, as janelas, os jardins de rosas amarelas e as palmas brancas de finados. Fotos no álbum de família, festas de Natal, férias de verão. Dentre as árvores, a jabuticabeira, com seus galhos, sua sombra, seu mel. Nem ela existe mais, é apenas um esqueleto na lembrança. A casa se acabou, foi demolida. Cinzas, só cinzas. O passado, as lembranças, agora são cinzas. Acabou-se o que era doce. Digam que eu desisto. Não falarei mais do amor, do céu, dos pássaros. Não sei mais da beleza dessas coisas. Não falarei mais do homem, da mulher, da flor. Agora vejo a cor de sangue, a morte, tudo de mal e ruim. Digam que eu não acredito mais, que tudo acaba bem no fim.
Vida minha. O contato com os livros me fez intelectual, sentimental, espiritual e culta. A convivência com as pessoas me prendeu, desiludiu, me tolheu, deixou-me infeliz, quase puta. Folhas em branco. Lua nova. Loucas, inúteis e tolas. Maresia. Dilemas. Petrúquio e seus amigos. O gato Rodolfo e a cobra Sofia. O sapinho Godofredo. Teodoro, o menino vencedor. Monólogos. Crônicas de família. Ana Maria Barbosa Machado. Como começou sua paixão pela literatura? No tempo da escola, os professores de português, literatura, eles sempre pediam para a gente ler os clássicos, né, de Machado de Assis, José de Alencar. E foi assim que eu comecei a me apaixonar por ler. O teatro teve influência? Nessa mesma época, eu já estava fazendo colegial no Cristino Cabral. E o professor Paulo Neves fez um convite geral para toda a escola que ele ia montar um grupo de teatro. Aí a gente se envolveu com essa parte cênica da cultura. E foi muito legal, porque foi através desse projeto que eu me aprofundei mais com a poesia, inclusive com autores internacionais. E como foram as publicações que elas aconteceram? Aí tudo é uma sequência, né? Tudo são fases. Como eu comecei a escrever as poesias, eu comecei a perceber que existiam concursos no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro. E eu comecei a me inscrever. Na época, nos anos 80, era um pouquinho diferente de hoje. Então a gente tinha que digitalizar em máquina de escrever, mandava pelo correio e a gente recebia as premiações. No caso, eu recebi algumas menções honrosas de participação nesses concursos na cidade de São Paulo e também no Rio de Janeiro. Assim foi que aconteceram as primeiras antologias, porque existiam muitas editoras envolvidas nesses concursos, então elas faziam os convites de livros coletivos e várias pessoas de todo o Brasil participavam. E quando aconteceu a sua primeira publicação? A minha primeira publicação foi com Folhas em Branco, em 1995, por uma editora de São Paulo. E foi um momento muito especial, porque quando a gente começa a participar de maneira individual, a gente vê que o resultado está dando certo. Como nasceu o grupo literário Expressão Poética? Aí aconteceu assim, o fato da gente publicar um primeiro livro dá uma certa projeção, né, pessoal. E o Wagner, que tinha também, acho que as mesmas ambições de escrever, ele me procurou e a gente começou a pensar numa maneira de fazer algo acontecer para Bauru com a poesia. Academia Bauruense de Letras. A partir de 1999, quando a Expressão apareceu, com as reuniões dos poetas, com a publicação de antologias de gente de Bauru, alguns que já eram autores conhecidos e outros desconhecidos, a gente começou a fazer muito trabalho dentro do Expressão. Então, a partir daí, alguns membros já do Expressão eram também da Academia de Letras. O seu Munir Zalaf, o seu Joaquim Simões, eles eram companheiros dentro do Expressão. O José Carlos Brandão.
E nessa época, desenvolvendo o projeto do Expressão, o seu Joaquim me convidou para fazer parte da academia. Já era 2006. E por que as antologias e o grupo que promove, eles são importantes? O grupo, a importância do grupo é assim, é para a gente unir os iguais. Então, se eu gosto de poesia, eu posso me interessar pela poesia do outro. E através desse interesse, aquele poeta que está isolado, ele tem um incentivo maior, tanto para continuar a escrever as suas poesias, quanto para poder sonhar com futuras publicações. As antologias, nesse processo, ela é muito importante, porque ela começa a fazer com que o poeta tenha essa perspectiva. Então ele está participando de um coletivo hoje, amanhã ele pode vir a publicar sozinho. Ana Maria Barbosa Machado, Aninha, por Ana Maria Barbosa Machado, Aninha. Eu costumo dizer que eu não esperava que uma simples vontade de escrever os sentimentos num papel pudesse realizar tanto a vida de uma pessoa. Mas no meu caso foi uma realização pessoal, porque eu costumo falar que eu penso que o meu talento para a escrita veio dos meus antepassados, veio de minha mãe, de minha avó, de minha bisavó, mas eu acho que foi um perfil meu também. Eu já nasci assim, então eu poder desenvolver isso enquanto pessoa, eu acho que é uma realização especial.